Então, gente, boa tarde. Vamos começar o dia aqui, o primeiro debate do dia, com uma parceria incrível que nós temos agora com a Casa Sueli Carneiro. Sueli Carneiro foi uma convidada no ano passado, passou aqui numa mesa da pesada, e a Casa Sueli Carneiro acabou de inaugurar o seu próprio festival, que é o Festival Sueli Carneiro. Aconteceu na semana passada, e a gente conversando um pouco sobre como criar um diálogo entre a Feira do Livro e o festival, tivemos a ideia de trazer essa mesa para cá, para vocês conhecerem esses autores incríveis, que eu vou chamar agora na mesa Ler o Brasil. Então eu tenho a honra de convidar a avó Geralda. Seja bem-vinda, avó Geralda, por favor, ao palco da praça. Eu peço palmas, por favor. Muito obrigado, avó Geralda, pela presença. Talvez aqui na cadeira, ela vai ficar com o pedestal, é isso? Vó Geralda fez uma longa viagem até aqui. Muito obrigado pelo aceitar o nosso convite. Tá. Então a Lúcia, filha da vó Geralda, também peço palmas para ela, vai ficar aqui ajudando a vó Geralda a participar. Vamos chamar também a Ana Clara da Silva. Seja bem-vinda, Ana Clara, ao palco da Feira do Livro. E aí? Tudo bem? Por favor, se acomode. Tá bom. Chamamos também o Sacolinha. Sacolinha, poeta, venha cá, por favor. Seja bem-vindo. Palmas para o Sacolinha. E a mediação desse debate fica a cargo da Taína Silva Santos. Seja bem-vinda, Taína. É da Casa Sueli Carneiro, você, não é? Muito obrigado pela presença. Por favor, se acomode ali na cadeira. E aí, é isso. Estamos nas mãos da Taína. Muito obrigado, Taína. E até logo, gente. Boa tarde, gente. Tudo bem? Boa tarde. Como é que vocês estão? Primeiro, eu gostaria de agradecer à Feira do Livro pela oportunidade de estar aqui e fazer esse debate tão importante, né, para o nosso país, para as nossas pessoas. E também cada pessoa que topou estar aqui nessa mesa. Então, obrigada, Sacolinha, Ana, vó Geralda e todas as acompanhantes que estão aí cuidando da vó Geralda. Muito obrigada. O meu nome é Taína Silva Santos, eu sou bacharel em História e mestre em História Social. E eu sou coordenadora de Educação e Pesquisa na Casa Sueli Carneiro. A Casa Sueli Carneiro, ela é um lugar que se propõe a acolher e disseminar a memória negra, o ativismo negro e o pensamento negro, por meio de diferentes iniciativas, frentes de atuação e projetos. Nesse contexto, a educação popular é um dos nossos pilares de atuação. E, por isso, nós temos desenvolvido ações como o Projeto Ler o Brasil, que tem como objetivo ampliar o acesso à leitura, à informação e, assim, colaborar para o combate às fake news e para o fortalecimento de lideranças negras. Quando o Paulo e a equipe da Feira do Livro entrou em contato com a gente para poder pensar essa atividade, a princípio a gente queria tentar conversar com mais pessoas que também atuassem nesse campo da educação popular e desenvolvessem iniciativas aqui na cidade de São Paulo que tivessem dentro dessa proposta que a Casa Sueli Carneiro também tem construído. Com o Ler o Brasil, a gente conseguiu montar salas de leitura em todas as regiões do Brasil, uma por região do Brasil, com esses objetivos. Infelizmente, nós não temos nenhuma sala de leitura na cidade de São Paulo, então, né, a gente não teve como trazer uma pessoa aqui para compartilhar essas experiências com a gente, mas temos aqui o Bloco do Beco, temos o Sacolinha e temos a vó Geralda para poder dialogar um pouco nesse sentido. Esse projeto ele tem, como objetivo, além de promover essa sala de leitura, apoiar a formação dessa sala de leitura, também é um projeto de formação. Então, a gente tem inicialmente um curso, né, com a primeira edição foi um curso com Sueli Carneiro, Muniz Sodré, Conceição Evaristo e Edson Cardoso. E aí, entre os cursistas, a gente abriu um edital para a formação de grupos de leituras. Então, a gente apoiou a formação de 50 grupos de leitura
nas 5 regiões do Brasil. E aí, depois, a gente abriu um outro edital para esses 50 grupos de leituras para abrir 5 salas de leitura, né? E estamos partindo para uma nova edição desse projeto, mas também sempre dialogando com esse pessoal que tem já há algum tempo construído essas iniciativas nas quebradas, enfim, em outros lugares, né? Aqui em São Paulo, enfim, em outras regiões do Brasil. Então, para a gente entender mais e conhecer mais um pouco desse trabalho, hoje a gente vai ter a participação da avó Geralda, que nasceu em 1941, tem que respeitar muito, né? Porque 1941 não foi ontem. Ela é sertaneja do Cerrado Mineiro, moradora da antiga sede da Fazenda Menino, local de histórias e mistérios, e ela foi administradora da fazenda, professora e parteira. Há 10 anos, no mês de julho, a avó Geralda recebe em sua casa muitos caminhantes que percorrem a região em que ela mora e participam do projeto Caminho do Sertão, contando para esses participantes as histórias dela. E, recentemente, ela também lançou esse livro, A Porta Aberta do Sertão, em parceria com Isla Nakano e Renata Ribeiro, em que estão as histórias da avó Geralda. A gente também vai ouvir hoje a Ana Clara, que é graduanda em Produção Cultural pelo Instituto de Artes e Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense, técnica em Produção de Áudio e Vídeo pela ETEC, e atua na área da cultura. Atualmente coordena a Biblioteca Comunitária Luiz Erundina, que é administrada pelo Bloco do Beco, na Zona Sul de São Paulo, um centro cultural bastante importante na Zona Sul, que eu já tive o prazer de ser muito bem recebida lá. E também teremos o Sacolinha, que é formado em letras pela Universidade de Mogi das Cruzes e autor de romances, livros, contos, crônicas e crônicas infantis. Bom, para a gente começar, eu gostaria de convidar a avó Geralda para falar um pouco sobre a experiência de contar histórias para essas pessoas que estão circulando o Brasil. A Maíra me contou que é um projeto que está relacionado a refazer esses trajetos que são narrados no Grande Sertão Veredas. Então, queria saber como é que é para a senhora essa experiência de contar as histórias e como que a senhora acha que esse livro pode contribuir para a gente conhecer esse Brasil que nos importa, esse Brasil que é o nosso Brasil. Fique à vontade, viu? E muito obrigada por a senhora estar aqui. A senhora agora. Boa tarde a todos, muito obrigado a todos que vieram. E eu desejava, desde de mocinha de 12 anos, que eu aprendi a ler. Na época que eu nasci, não existia escola pública, era escola paga pelos pais, mas a minha mãe pagou poucos tempos de escola para mim, eu aprendi a ler. E com esse pouco que eu aprendi, era muito difícil livro para estudante. Era comprado, alguns livros muito, muito longe, muito difícil. Nós morávamos sempre no sertão, em fazenda. E quando eu estudei, que aprendi a ler, eu pensei assim, eu tenho uma vida tão sofrida desde que eu nasci. Eu que meu pai faleceu, tinha 4 meses, eu tinha uma vida muito sofrida. E ali eu pensava, será que quando eu crescer, eu posso fazer um livro, ter um livro de toda a minha vida, até o tempo que foi escrito o livro? Pensava eu desde criança, mocinha de 12 anos. E quando fui crescendo, passei por várias coisas, passei por um processo de anistia, naquela época do comunismo, foi torturado muitas pessoas, e ali muitos falavam que eu não ia nem resistir, que eu ia ser morta, porque estava sendo passado
um processo muito difícil. Recebi na Fazenda Menino, tinha dia que tinha 70, 80, até 100 polícia de do Esquadrão da Morte, militar, do Exército, a DOP, naquela época se tratava de DOP. E ali eu fui investigada 3 anos, eu recebia de 15 em 15 dias, ou de um mês em mês, um grupo de polícia especializada em fiscalização, e aquele grupo de polícia armado punha 8 homens, 10 homens, punha aquela arma na minha cabeça. E ali, se tu não contar toda a vida do seu patrão e a sua vida, o que você faz aqui, nós vamos levar tu à presa. Como o povo do sertão, muitos são medrosos, e ali eu pensava assim, vocês podem me matar, mas não tenho nada que contar para vocês, porque eu não devo nada, eu tenho 7 menores, meu marido é muito fraco de coragem, muito fraco de inteligência, eu que tenho que trabalhar para criar esses 7 menores. E eu não trabalho aqui por bonito, mas eu trabalho aqui porque eu quero ter uma área de terra para mim poder pôr meus filhos, para eles ter aonde para aprender a trabalhar. E ali, quando eles falavam comigo, o seu fim não é bom, porque você é denunciada como comunista. Falei, nem conheço e nem sei o que é comunista, porque naquela época nós não tínhamos estudo, nós não tínhamos televisão, não tínhamos celular, a comunicação era por carta ou telegrama. Quem podia passar o telegrama, muitos nem dinheiro para isso tinha e nem conhecia. E ali foi chegando um dia que até chegou o Major e falou comigo, daqui 20 dias vai vir um batalhão e vai te levar ao matador, e você vai ser morta, porque as investigações você não fala nada. Você não sabe de nada. E você sabe de tudo, porque dizem e falam a verdade, porque diz que seu patrão você é muito, ele confia muito em você. E você não fala nada dele, muito mais de você. E a vida do meu patrão, eu não sei, eu trabalho para ele, ele me paga, e eu crio meus filhos na fazenda dele. Eu não sei de nada de patrão, eu não sou esposa dele, não tenho conhecimento da vida dele, o que ele faz, deixa de fazer. Eu respondia para ele, você não fala nada, mas você sabe. E ali chegou um dia desse tanto de polícia chegar naquela fazenda, e como batalhão, e fizeram investigação. Eles aproximavam 10 até 11 homens para me fazer perguntas. Fazia o primeiro, o segundo, falava comigo, não fala nada, você só ouve nós te perguntar. E nós queremos saber das perguntas de todos nós, aquilo que nós te perguntamos, você responder. Eu pensava, 10 perguntas, 11 perguntas, é muita. Aí cada um fazia uma pergunta. Mas como? A sabedoria não é nossa. A gente, quando tem a mente sadia, a gente guarda as coisas na mente. Eu guardava aquelas perguntas, perguntam qual coisa, eu respondia aquilo até o último. Eles falaram, como que você não sabe da pergunta, que não sabe da vida do seu patrão, se você tem inteligência de responder nós 10, 11 homens uma pergunta? Não, mas isso aí, eu estou vendo que vocês estão me perguntando, e eu vou responder. Agora, vida de patrão é outra coisa, ele não fala para mim, como que eu vou saber? E ali
E, às vezes eles me apertavam muito, eu respondia para eles, vocês podem me matar, é melhor morrer. Minha mãe dizia que era melhor morrer do que falar testemunha falsa. Eu falar mal de uma pessoa que não contou uma coisa para mim, estou sendo uma testemunha falsa contra a pessoa que eu estou trabalhando com ele. Nunca faço isso. Não fui criada nesse sistema. E ali ele saiu aquele momento. Levou 5 a 6 dias dentro desse período, esse tanto de perturbação. E quando foi nos últimos dias, eles me levaram ao matadouro, como eles diziam que eu ia ao matadouro. Caminhava 40 passos para frente, 40 para trás, e eles diziam, eu vou te matar agora. E aí eu falava, pensava comigo, que se morrer não perdo nada. Só meu 7 menor que fica sem amparo, mas a família deve tomar providência. Era aquilo que eu pensava. Tem problema eu morrer agora falar o que eu não vi e nem sei, nunca vou falar, pode morrer. Aí eles faziam eu voltar 40 passos no rumo deles, eles diziam, vou matar você de frente, vou atirar no meio da sua testa. Não tem problema. Falava com eles, você não tem medo de morrer? Não, não tem. Mas se você contar a vida do seu patrão e a sua, o que vocês fazem aqui, o que é comunista, o que vocês comovem com o comunismo, e nós vamos te soltar, você não deve nada para nós vamos te libertar. Eu falei, isso aí não é a libertação, eu não posso falar o que eu não vi nem sei, não sei o que é comunista. É uma coisa que eu não, por aqui ninguém se trata disso, nunca vi falar. Ali foi esse tempo, aí fui para a investigação, quando chegamos no ponto final da hora da morte, eles dizem, agora vocês vão morrer. Você vai morrer porque você não fala nada, não tem nada a contar, então você vai morrer. Eu falei, tem nada a morrer. Quem nasceu, um dia morre. E ali eles mandaram eu afastar, no caminho 800 metros, de 40 em 40 distância. E ali, quando eu entrei para dentro assim, do capim, fora do campo, que lá na fazenda tem um campo de pouso, e ali eu entrei, ele disse assim, pode entrar para dentro do capim, porque até o sangue dos comunistas atrapalha os que não é. Não pode pisar no sangue de comunista, que até mata as pessoas. Falei, se eu fosse comunista, podia ser, mas eu não sou. Ele é você ainda morrendo, você é desaforada. Falei, o que eu não devo, eu não temo. Quando passei 10 metros, ele mandou, caminhei 10 metros assim, eles disseram, para aí, agora é a hora da sua morte. Se joelha e pede perdão a Deus e o seu marido, que mulher falsa quando morre, vai para o inferno, para o profundo dos infernos. Eu falei, marido, eu não vou pedir perdão, porque se eu fosse casada com um homem que pudesse me sustentar, eu com meus filhos, eu não estava sendo empregada de homem nenhum, que eu não precisava mais de que um homem para mim trabalhar e ajudar ele a criar meus filhos. Mas meu marido é doente de mente, eu tenho que trabalhar. E eu não vou pedir perdão a ele. E Deus, eu não vou também joelhar para pedir perdão a Deus, que mais sabe a Deus o que eu estou passando nas suas mãos. Porque eu estou seguro nas mãos de Deus e vocês, não sei o que vocês vão fazer, problemas seus. Não tenham medo de morrer, melhor sabe Deus. Aí eles deram de atirar em mim, cada um tiro, e quando eu fechei o olho para não ver morrer de tiro, a bala, não sabia onde a bala entrava, quando eu abri o olho, eu estava no escuridão, que não tinha como nem eu andar, de porva, aquela coisa mais fedorenta, porva pura, escuro. Aí quando passou aquela parte da porva, eles falaram, você não morreu? Você ainda está vivo em pé? E aí eles
pegaram em minha mão e trouxeram eu de volta para casa. Aí quando cheguemos, estava o completo em cima de uma calçada da casa, cheio de major, o juiz e todo mundo daquele batalhão. Aí falou assim, ué, essa mulher veio caminhando. Aí daquele povo pegou da minha mão, trouxe eu para a sala, e aí o major foi conversar com aqueles homens do Esquadrão da Morte. Eles disseram para mim escutar. Falou, major, se nós não ficar inteligente e bonito na fita, essa mulher aí mata nós tudo e ela dá não teme, porque essa aí é pior que homem. Ela nem temeu com nada e nem falou nada. Só falou que ela tem nada a ver com o que nós estamos procurando. E aí, essa mulher não tem como mais investigar. Como o senhor sabe. E aí ele mandou, aí eles veio para cá, o major e o juiz, todo mundo, tinha um chá e um comprimido em cima da mesa para mim tomar, que eles acharam que eu ia passar mal. Eu fiquei mais forte que o que eu estava. E aí levaram, achou que eu tinha tomado o comprimido, eu pus debaixo da língua, não tomei, que eu não era... Deus me dava inteligência, eu não bebi o comprimido, que eu ia dormir, não ia saber de nada mais. Ali, eles me puseram numa cama e eu fui dormir. Eles fizeram uma reunião na sala, que era um escritório, uma sala grande, que tem pessoas aí daqui de São Paulo, os caminhantes conhecem. E ali, eles achou que eu estava dormindo. E aí fizeram uma reunião e perguntando um pelo outro, falou com o juiz de menor primeiro. Essa mulher tem 7 menor. Agora, pelo que ela passou, nós vamos dar direito a ela, daqui 6 meses, nós combinar para ela trabalhar como detetive da Polícia Civil. Vamos preparar, vamos arranjar lugar e preparar tudo para levar ela a trabalhar com nós na Polícia Civil. E ali, como detetive. E aí, depois de tudo preparado, que eles estavam conversando, aí chamaram o juiz de menor. O juiz de menor, eu escutei, eu não estava dormindo, disse assim, eu como juiz de menor, do 7 menor, eu não posso apoiar uma mãe dessa aí, deixar 7 menor para trabalhar como detetive na Polícia Civil, com direito só 2 crianças. Ela tem 7, leva 2 e as outras. Amanhã, essas crianças crescem revoltadas contra nós, que tiremos eles da mão de uma mãe. Essa aí é uma mãe, enfrenta tudo para dar vida para a criança, para os seus filhos. Eu, quando juiz de menor, não apoio. E eu estava sem dormir, porque eu não dormi. E eu escutei, falei, se eu não tinha vontade de deixar meus filhos, muito mais. Hoje, com a conversa do juiz, essas crianças, na unha dessa mãe aí, nunca eles vão se sentir pesado de viver na terra. E se tirar essa mãe, muitos vão se desesperar. E ali eu escutei as vozes do juiz. E quando amanheceu o dia, eles falaram comigo as mesmas propostas. Eu falei, morro, mas não entrego meus filhos para ninguém, nem vou ficar sem criar meus filhos. E aí foi que aconteceu que me liberaram e aí tiraram eu da casa, eu fui ficar sem tudo que eu tinha naquela fazenda, sem nada. E eu mudei para Brasília, fui morar nos lugares mais baixos de Brasília, na invasão, com esses 7 menor,
Minha preocupação é que eu não tinha como trabalhar, que eu tinha medo de meus filhos ser bandido, ficar coliado com pessoas que não tinham estrutura de vida, aqueles meninos de rua, e ali foi maior sofrimento. E sofri muito tempo. As menores começaram a trabalhar, umas com 10, outras com 12, nas casas de família, e tanto que não tiveram estudo, mas eu fiquei contente que hoje eu sou vó de 32 netos e 31 bisnetos, né? E a geração, e tive mais criança, mais filho, completou 10. Quem tinha 7, tive mais 3, completou 10. E aí já estão uma grande geração, 70 e tantos. Eu hoje estou contente porque concluiu aquilo que eu tinha mais desejo, de ser professora e de ter um livro contando as histórias da minha vida. E hoje chegou o dia, teve o lançamento do livro na Fazenda, fiquei muito contente com as meninas, o Paraca, o Sertão Vereda, as meninas, foi a minha mão de concluir aquele desejo do meu coração. Com 83 anos, dentro de 84, eu realizar um sonho que eu tinha de criança, né? Aí concluiu tudo, estou aqui, agradeço todos vocês que estão me dando apoio nessa jornada. Se mais precisar de mim com a minha fraca, porque sertanejo não fala certo, às vezes nem sabe o que está falando, né? Mas tenho coragem de conversar aquilo que eu passei, né? Inclusive, tá, as histórias no livro, conta todas as histórias da minha vida. Não é livro de carochinha, é história verdadeira, né? Muito obrigada, vó Geralda. Obrigada a vocês. Eu estou aqui numa missão super ingrata, que é controlar o tempo, né? E é história por trás de história, como a senhora inicia o seu próprio livro, né, falando. Infelizmente, a gente não tem mais tempo para saber, né, mais informações. Isso não é bom, mas, de certa forma, é bom, porque deixa a gente, né, com aquela coceirinha para poder ir lá e ler o livro, que, enfim, parece ser super interessante. E pensando um pouco na proposta dessa mesa e do nosso debate aqui, também é interessante não só para essa riqueza de história, né, enfim, para essa história maravilhosa, mas pelo fato de contar uma experiência de alguém que viveu a ditadura e foi perseguida pela ditadura numa outra perspectiva, né? As narrativas hegemônicas mais comuns sobre a ditadura, elas dizem o quê para a gente? Que as pessoas que sofreram com a repressão foram as pessoas da classe média, geralmente ligadas com partidos políticos, etc. e tal. Não mostra a experiência de pessoas em contexto rural, de mulheres pobres, né, enfim. E eu acho que esse livro é uma grande contribuição para que a gente possa interpretar, né, esse momento da nossa história de uma outra forma, né, dessa forma mais ampla, num contexto em que a gente está lutando para ampliar essas narrativas, né, sobre o que foi não só a história da ditadura, mas a história do Brasil. Então, eu tenho certeza que essa contribuição da senhora vai ser muito importante para que a gente continue seguindo. Muito obrigada, viu, vó Geralda? Obrigada. Nós que agradecemos. Bom, agora eu vou convidar a Ana para compartilhar com a gente um pouquinho as experiências lá no Bloco do Beco. Então, Ana, se você quiser contar um pouquinho para a gente o que é o Bloco do Beco. Aqui alguém conhece o Bloco do Beco? Alguém já teve a oportunidade de estar lá? Eu também. Enfim, contar um pouco desse projeto, né, muito lindo, e também um pouco de como vocês estão mobilizando esse incentivo à leitura, esse incentivo à formação de espaços coletivos, enfim, para valorizar os livros e o que vem junto com eles, né? Então, conta um pouquinho para a gente do que vocês estão fazendo lá na Zona Sul.
Deixa eu ver. Tá ligado. Boa tarde, gente. Quero agradecer imensamente o espaço, o convite da Casa Sueli Carneiro. É uma satisfação imensa. E eu me reconheci muito, né? Eu reconheci muito o projeto Ler o Brasil, no projeto que a Biblioteca Comunitária está executando, né? E está entrando aí numa parceria junto com o FUNCAD, que é o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Então, até 2026, a biblioteca ela vai estar sendo financiada pelo FUNCAD. Renato, satisfação. Então, a partir da história do Bloco do Beco, né? O Bloco do Beco tem mais de 20 anos de atuação no bairro. É muito bacana também ver rostos que conhecem o projeto do Bloco do Beco, porque ele está lá na Zona Sul, mas ele tem raiz na cidade toda, né? Como bloco de carnaval, nasceu como bloco de carnaval, mas hoje ele tem vários núcleos de atuação. O Bloco do Beco tem o Ibiralab, que é uma escola de audiovisual na Quebrada, que produz e forma produtores audiovisuais. Tem uma horta comunitária, que produz alimentos pelos próprios moradores. Então, os próprios moradores são agricultores da horta, e a gente já está fazendo também uma venda ali, bem no núcleo da comunidade. Então, está gerando renda também, além de alimentação de qualidade. Tem um ponto de cultura, onde tem as oficinas, né, oficina de teatro, capoeira, vários instrumentos de percussão voltados à bateria. E tem a biblioteca comunitária. A biblioteca comunitária ela existe há 20 anos, mas só há 5 anos é biblioteca. Até 2021, era o Bloquinho do Brincar. A Carla, que é uma das fundadoras do bloco, ela é brinquedista, né? Então ela parte dessa pesquisa do direito da criança a aprender brincando, né? Então, bem perto da biblioteca, tem o projeto Viela, que traz essa filosofia também, né, de que toda criança tem o direito de aprender brincando. Então, a gente pauta que a biblioteca ela não é uma extensão da escola. A gente nasce em 2021 justamente por conta da pandemia, justamente por conta desse atravessamento em todo o processo educacional, principalmente das escolas públicas, né, uma grande defasagem. Então, a brinquedoteca, o Bloquinho do Brincar, teve a necessidade de migrar para esse espaço também de educação. Mas a gente não desvincula as ações de cultura e de arte do processo de leitura. Então, a Biblioteca Comunitária Luiz Erondina carrega o nome da Luiz Erondina, porque está no meio da comunidade, fundada pela Luiz Erondina, né, ali no Jardim Ibirapuera, bem pertinho da Fundação Casa. É uma ocupação bem antiga e que foi legitimada, né, foi doada pela Erondina para aqueles moradores. E até a chegada do Bloquinho do Brincar, até então, não tinha nenhum espaço de convivência, principalmente para as crianças. Então, como a maior parte das comunidades, né, as crianças ficam muito soltas nas vielas, e bem no meio da viela está lá a biblioteca para acolher essas crianças no contraturno. Então, a gente funciona das 9h30 até as 4h30 da tarde no contraturno, com mediações de leitura e com alfabetização. Então, a mediação de leitura, a gente acolhe as crianças que já estão alfabetizadas, de 7 a 14 anos, e na alfabetização, a gente faz uma sondagem com as crianças das escolas ao entorno para poder fazer esse processo de alfabetização. Não é um reforço, a gente não trabalha as outras matérias da escola, né? Mas a gente chega com esse propósito de introduzir a criança à leitura. Então, é uma biblioteca infantil, a gente está com um projeto de expandir o atendimento para as famílias, mas a gente acaba também acolhendo demandas de famílias, né? Então, quando a gente para falar sobre o acesso ao livro e à leitura, é necessário também pensar em que pessoa que está pegando o livro, né? Óbvio, pensar os livros, né? A curadoria. Então, a biblioteca tem um acervo totalmente voltado para os recortes de gênero, de raça, majoritariamente escritores da periferia, escritores brasileiros. Então, é uma preocupação que a gente tem. Mas a principal preocupação é o estado emocional daquela criança. Então, a gente tratar com crianças de extrema desassistência, né, que tem insegurança alimentar, que passa por situações de violência doméstica muito profundas. Então, por isso que a gente pauta que a gente não é uma extensão da escola. Me reconheço muito também num pouco da história da avó Geralda, porque eu sou a tia Ana. Né, diferente da escola, que agora está sendo muito pautado esse corte, né, de não somos tios, não somos da sua família. Eu com
com essa metodologia do afeto mesmo, eu não nego a criança de me chamar de tia, porque às vezes ali é o único momento dele criar um vínculo de afeto com alguém mais velho ou com alguma referência mais velha. Então, eu defendo muito esse meu lugar de tia Ana, tenho não sei quantas dezenas de sobrinhos por aí. Então, isso é um lugar que eu protejo muito, né, esse lugar do acolhimento, porque também vem da ideia de quilombo, né, de se aquilombar, de se proteger e de se acolher em todos os aspectos, né, seja emocional e seja educacional também. Por vir do Bloco do Beco, esse lugar da música, a biblioteca comunitária, como todas as bibliotecas, né, é muito bacana saber que a Casa Sueli abriu espaços de leitura em vários lugares, mas aqui em São Paulo acaba que não conseguiu abrir, né? Mas a gente faz parte de uma rede de bibliotecas comunitárias, que é o Rede Litera Sampa. O Brasil ele tem várias redes de bibliotecas comunitárias, e a rede de São Paulo é a Rede Litera Sampa. A biblioteca faz parte, a gente se organiza nessa rede. E todas as bibliotecas têm um cronograma, têm uma programação cultural, né? Então, vinculado à leitura, a gente leva artistas, escritores, grupos de teatro. A gente faz saídas também, né? Então, o Museu do Futebol foi um parceiro também que trouxeram as crianças para cá. A Feira Literária da Zona Sul, a Felizes, também foi um festival que levou as crianças, levou uma programação para a biblioteca e levou as crianças lá para a Praça do Campo Limpo para participar da Feira Literária. Então, a biblioteca ela é esse espaço que a criança passa lá 1h30 por dia, todos os dias, fazendo mediação, mas também extrapola com essas propostas de pensar o desdobramento da leitura, né, tanto na vida pessoal dela ou profissional. É óbvio que eu pauto que criança não trabalha, então sempre que eles vêm com essas demandas da escola, de currículo, de profissionalização, eu tento sempre mediar também, né, que eles precisam pensar no futuro deles, mas voltando para o recorte da realidade, às vezes o futuro que precisa ser pensado é na refeição de mais tarde ou no aluguel do final do mês. Então, é sempre esse meio do caminho, né? O sonhar para o real e o sonhar para uma... A gente acaba sendo muito utópico, né? A gente acaba sonhando... Porque é assim que a gente conquista, né? Sonhando em coisas que falaram que era impossível e que a gente consegue realizar. E manter essa biblioteca comunitária ali no meio da comunidade acaba sendo uma utopia. A gente não vive mais a ditadura, né? Mas a presença do Estado, pela imagem da polícia, ela é muito violenta ainda hoje, principalmente nas comunidades. Então, a biblioteca comunitária ela divide um território muito pequeno com a força do tráfico. Então, é uma luta para convencer os pais para mandar as crianças para lá, para a biblioteca, porque é muito delicado, né? A polícia já entrou na biblioteca no meio de uma operação policial. Então, cuidar desse imaginário das crianças também, né? Lutar para que o espaço da biblioteca seja um espaço seguro, mas não poder contar em nada com o apoio do Estado, né? O Bloco do Beco é uma ONG. A gente não, agora, a partir do FUNCAD, a gente está com a Secretaria de Direitos Humanos, mas até então a prefeitura, a gente não tem nenhum vínculo direto com a prefeitura, né? Então, o único momento que a prefeitura adentra a biblioteca é através do braço da polícia, né? Então, é muito difícil essa perseguição, mas a gente está ali resistindo. Eu estou lá na biblioteca há 1 ano, né? E aí, nesse 1 ano, aconteceu várias coisas bonitas. Uma delas foi receber o projeto Óptica Afro, que é um projeto que pauta justamente a necessidade do recorte da racialidade nos processos educacionais. Então, a gente saiu numa revista maravilhosa que eu trouxe também para deixar com a galera da mesa. E foi um momento também que as crianças puderam se ver, né, impressos numa revista. E é muito bacana também para cuidar desse referencial deles sobre eles mesmos, né? E dentro da programação fixa da biblioteca, a gente tem aula de maracatu e a gente tem aula de musicalização infantil. A biblioteca comunitária tem um sarau mensal, que é o Sarau Pequenos Poetas, onde a gente apresenta o nosso acervo, os textos produzidos pelas crianças, e leva poetas também para poder se apresentar. E é mais ou menos isso, assim. Eu acho que o espaço de leitura, tanto dentro da escola quanto fora,
Eu acho que é partindo disso, né? Não é só apresentar o livro para a criança, mas porque a criança, o estudante, né, ele não é um saco vazio, ele já tem o seu conteúdo. Então, às vezes, o que eu sinto falta é do diálogo entre o conteúdo que a criança já traz com o conteúdo que está ali no livro, né? Então, primeiro, valorizar o conteúdo e a sabedoria que a criança traz para poder dialogar com aquilo que a gente está tentando apresentar, né? E é isso, procurem saber mais sobre as bibliotecas comunitárias, porque são espaços muito carentes de apoio. A gente tem a sorte de estar ali na Luiza Erundina, uma comunidade que abraça, então a gente tem muita parceria com as famílias, com as mães, principalmente nesse lugar do apoio, né? Então, a gente atende crianças a partir de 6 anos, mas acontece de crianças menores de 6 anos irem para lá, mesmo não estando na idade alfabética, mas para poder já estar ali inserido no universo, né, e tal. Então, são várias formas que a gente vai tentando adaptar para poder acolher, manter o projeto vivo, justificado, né, e para a comunidade também não ficar desassistida nesse sentido. Eu acho que é isso. Eu acho que eu abri aqui o diálogo. Acho que vai ter tempo de vocês perguntarem mais sobre a biblioteca também. E, para mim, é muito bacana estar aqui com o Sacolinha, porque eu quero muito que o Sacolinha vá lá na biblioteca um dia, porque é um exemplo muito bom de escritores periféricos que não saem do território, né? Que tipo saem para construir, para buscar, para fomentar, mas que tem essa preocupação de estar dentro do território, construindo e fortalecendo as iniciativas do território, né? Então é isso. Estou lá na UF, lá em Niterói, me formando, mas desde 2017 que eu fui para lá, era na intenção de me munir para poder voltar e atuar no território. Então, agradeço muito ao Bloco do Beco, agradeço muito à Biblioteca Comunitária, porque eu, como produtora cultural, eu não tive um embasamento de pedagogia. Mas é isso, para você manter um espaço de leitura, não é só o livro, tem toda a questão da cultura envolvida, né? A cultura como ferramenta de transformação social. Então, para mim, como produtora cultural, é muito bonito ver esse encontro da educação e da cultura fazendo sentido e dando frutos assim tão bonitos dentro da comunidade onde precisa, né? E é mais ou menos isso. Obrigada, Ana Clara. Bom, antes de passar para o Sacolinho comentar um pouco o que a Ana Clara compartilhou com a gente, eu queria dizer que chegou a hora de se preparar para as perguntas. Então, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, tem uma equipe, uma salva de palmas para a equipe da Feira do Livro, que está nos ajudando aqui do lado, enfim, com o material, papel, caneta, para que vocês anotem as perguntas. E aí, no final das falas, a gente possa conversar um pouquinho mais aqui sobre elas, tá bom? Bom, queria dizer que eu estou super feliz de ouvir todas e todos vocês aqui, né? Voz geral da Ana Clara e Sacolinha. Mas eu tenho um carinho especial pelo Bloco do Beco, por conta de ser uma referência muito importante. E de eu ter conhecido, na minha opinião, na minha visão, né, grandes escritores da periferia que saíram do Bloco do Beco, né? Então, é interessante isso, né? A Ana Clara vai lá e fala, não, porque a Casa Sueli Carneiro não tem uma sala de leitura em São Paulo e tal. A gente quer ter sala de leitura aqui, mas, ao mesmo tempo, é muito rico poder compartilhar essas experiências e se inspirar, né, e se apoiar em projetos que deram certo, né, apesar das dificuldades. Porque, mesmo com todas as questões, foi um espaço que conseguiu, além de formar grandes escritores, né, mas também, enfim, movimentar coisas na comunidade que acabam interferindo nessa mediação das pessoas com o livro, né? Com a informação, principalmente num contexto em que a gente tem, enfim, muita informação, né? Internet, etc. e tal. E também lidar com questões estruturais que vão determinar o nosso acesso à leitura, que são nossas condições econômicas, nossas condições emocionais. Então, isso mostra a potência do espaço coletivo, né? Eu acho que,
do espaço comunitário, do espaço que a gente está buscando construir coisas em grupo e em um contexto no qual a gente pode trabalhar autores e histórias que ficaram marginais, como a gente estava comentando aqui, por exemplo, em relação às questões que a avó Geralda apresenta e que a gente sabe que não estão de fácil acesso por aí, né? Recentemente eu fui para a Colômbia e também me impressionei muito de ver, e aí isso mostra a importância ainda maior que esses projetos têm. Acho que, por exemplo, nas periferias do Peru e de outros lugares, a sala de leitura tem um papel muito especial também, né? Então, acho que num outro momento, talvez uma outra feira, né, trocar e refletir um pouco sobre essa experiência na América Latina seria algo muito importante também para a gente, né, entender aí a centralidade desses espaços, valorizar mais e poder apoiar para que mais iniciativas como essa aconteçam. Eu esqueci de falar, muito importante, o agradecimento público e eterno a todos os voluntários, né? Nesses 20 anos do Bloco do Beco, eu fui muito voluntária em várias ações, mas hoje a gente também só está lá vivo e em pé por conta de dezenas e dezenas de voluntários que colaboram com o nosso trabalho. Então, acho que também merece uma mesa para falar sobre o trabalho voluntário, né? Porque é muito importante, é desvalorizado, é mal organizado no Brasil como um todo, né? Então, eu vejo o Bloco do B com uma ONG que se preocupa muito em manter o trabalho voluntário vivo, porque é importante, né? Não romantizando, mas pautando a importância do voluntariado também. Ótimo, e acho que também pensar o reconhecimento do trabalho militante, né? Porque acho que essas iniciativas, elas estão para além do voluntariado, elas estão lidando com questões e com pessoas que, de fato, estão pensando projetos, né, de transformação e estão fazendo aquilo porque, se elas não fizerem, ninguém mais vai fazer. Então, o movimento social ele tem um papel fundamental nesse contexto, né, de pensar o fortalecimento desses espaços. E o Bloco do Beco é uma ONG, mas está diretamente relacionado com esses movimentos da periferia, né? Esses movimentos sociais da periferia. Alguns ONGs se tornaram ONGs, né? Ia inventar uma palavra aqui, mas não é o caso. Mas isso não pode nos deixar esquecer dessa história, né? E da radicalidade que esses movimentos também trouxeram com eles quando eles começaram, né? Quando isso ainda não estava dentro dessa estrutura. Bom, então, fazendo essas considerações, eu passo para o Sacolinha, poder compartilhar com a gente as experiências deles. E aí as perguntas, aguardamos as perguntas também, tá bom? Se não tiver, a gente finaliza sem. Obrigada, Sacolinha. Eu que agradeço a casa, Sueli Carneiro, pelo convite, pessoal da Feira do Livro. Ana, conte comigo, lá no Bloco do Beco. A gente já pode sair daqui com a data hoje, da minha ida lá, porque senão a gente fica com aquela coisa assim de, um dia a gente vê, vamos lá, né? Um dia a gente toma um café, né? Mas nunca aparece, né? Obrigado por estar aqui, por dividir, por me inspirar, né? Obrigado, Taína. Seu nome já me inspirou para escrever algum personagem. Um nome diferente, né? Taína. E é uma honra estar aqui ao lado de vó Geralda. Eu falei para ela lá no camarim que é uma coincidência muito grande, porque a minha avó, que também para mim por muito tempo foi a minha mãe, foi quem me criou, a matriarca da família, se chamava vó Geralda. E outra coincidência é que ela também era de Minas Gerais, né? Só que ela é de outro extremo, ela é do Vale de Jequitinhonha, lá de Chapada do Norte. E quem está aqui no microfone falando, né, teve origem nessa avó Geralda. Essa avó Geralda deu origem a Natália, que é a minha mãe, que está viva hoje, mora ainda comigo ao lado da minha casa, lá em Suzano. E essa mesma mãe, né, Natália, rodou dia 7 e dia 8 de agosto, por toda essa região aqui, ó, 7 e 8 de agosto de 1983, procurando um hospital para me parir, né? E é muito engraçado e também um pouco trágico, porque a minha mãe foi para o hospital sem saber para onde eu ia sair. Primeiro que ela não sabia como ficou grávida. Ela veio de Minas Gerais para trabalhar, entre aspas, em casas de família, aqui em São Paulo.
conheceu uma pessoa que era casada, omitiu essa informação dela e engravidou. A minha mãe, muito inocente, com 16 anos, não sabe nem como ficou grávida. E, da mesma forma, ela foi para o hospital sem saber por onde eu ia sair, porque ela ainda acreditava na cegonha. Apesar dela ser a filha mais velha de 9 irmãos, todas as vezes que a minha avó, assim como a avó Geralda, que é parteira, a minha avó, ela fazia os seus próprios partos, para minha mãe não ver os irmãos nascendo, né, a minha avó falava assim: "Fia, vai lá fora receber a cegonha", né? E a minha avó ficava lá no quilombo de Vila Santo Isidoro, lá na Chapada do Norte, em Minas Gerais, olhando para o céu, esperando a cegonha chegar. Dali a pouco a criança chorava lá dentro, onde a minha avó havia feito o seu parto, e a minha mãe ficava assim: "Ué, mas eu não vi a cegonha, cadê a cegonha, cadê a cegonha?" E quando ela vai para o hospital para me parir aqui em São Paulo, rodando aqui na região, atrás de um hospital, ela fica 2 dias para me parir e ainda acreditando que quem ia me trazer seria a cegonha. Então, é desse jeito que eu venho ao mundo, é desse jeito que eu venho ao Brasil, que precisa ser lido e relido o tempo todo. Hoje, essa criança que nasceu de uma mãe de 16 anos, que não sabia nem por onde o filho ia sair, tem 12 livros publicados, desenvolve um monte de projetos literários para incentivar a leitura, porque justamente essa pessoa, esse escritor, o Sacolinha, ele tem origem na leitura. Eu só sou o que sou graças aos livros. Se não fossem os livros, eu não estaria aqui hoje para contar essa história para vocês. Eu queria falar rapidamente de 2 projetos, um bem resumido e outro eu queria passar umas imagens para vocês. Mas antes das imagens, eu quero falar do projeto Uma Janela para o Mundo, Leitura nas Prisões, que foi um projeto realizado pela ONU, Unesco, Ministério da Cultura, da Agricultura, né? O Timothy, que é um educador lá de João Pessoa, na Paraíba. Ele é estrangeiro, radicado aqui no Brasil desde a década de 80. Eu e a Maria Valéria Rezende, que é aquela escritora idosa da Paraíba, ganhadora de vários prêmios Jabutis. A gente iniciou esse projeto em parceria com a ONU e com a Unesco, em 2010, nas penitenciárias de segurança máxima, as federais, que na época eram 4, né? E o nosso objetivo era incentivar a leitura dentro das prisões. Mas uma surpresa que a gente teve quando a gente chegou lá dentro era que os internos já liam, né? Então a gente se deparou lá dentro com o Elias Maluco, com o Fernandinho Beiramar, entre outros, e eles já liam. Porque, diferente das penitenciárias estaduais, eles passam 22 horas por dia preso numa cela individual. E o que eles vão fazer, além de dormir e fazer alguns exercícios? Eles vão ler. Inclusive, aqueles que são analfabetos, a primeira coisa que eles fazem é se matricular na escola da penitenciária para aprender a ler para passar o tempo. E aí, quando chega eu e a Valéria lá, em 2010, para incentivar a leitura, a gente falou assim: olha, acho que eles que vão ter que incentivar a gente a ler, porque eles leem mais do que a gente que está aqui fora, né? Claro que eles têm tempo, né? É uma coisa assim que está custando muito caro para a gente hoje, né? Só que eles liam de uma forma desenfreada e somente para passar o tempo. Então, a gente foi fazer um trabalho de contextualização da leitura no Brasil, né? E o projeto ele deu muito certo, tanto que depois a gente até conseguiu um projeto pioneiro aqui no Brasil de remissão pela leitura, né? Onde os internos, a cada livro lido e resenhado, aprovado pelo juiz, eles tinham 3 dias de remissão em sua pena. O projeto deu ainda mais certo que a gente não só desenvolveu o projeto com os internos, a gente desenvolveu também com os agentes federais que reclamavam, né? Assim como nas escolas aqui de São Paulo, muitos projetos que vêm para os alunos e os professores falam assim: e nós? Né? Quem é que cuida de nós? Né? Os agentes federais também perguntavam assim: pô, e para a gente? Não tem nada? Só vem para os internos? Só vem para os internos? E a gente desenvolveu também esse projeto de incentivo à leitura com esses funcionários, com esses agentes federais, justamente no sentido de incentivar a leitura literária, porque muitos deles, né, trabalhavam um dia, folgavam 3, e nesses 3 dias eles ficavam estudando para passar em outros concursos também, e eles não tinham esse tipo de olhar para a literatura literária, né, para a ficção, para o conto, para a poesia, para a poética em si do texto literário. Então, foi um projeto que deu muito certo, ele durou 3 anos, de 2010 até finalzinho de 2012. Depois ele acabou circulando em outros lugares, que não as penitenciárias de segurança máxima, mas também nas zonas rurais, no projeto Zé Peão,
que era um sistema de EJA que tem na Paraíba, onde a escola vai até o canteiro de obras, né? Então, é um projeto que deu muito certo. Infelizmente, com a troca de governo, ele acabou caindo por terra, mas a gente deixou algumas coisas plantadas, alguns legados. O outro projeto que eu quero trazer para vocês aqui, e aí eu vou pedir para o técnico jogar a imagem no telão aí. Acho que a gente vai ver daqui do... Ah, chegou aqui, né? Só precisa estar disponível aqui para eu ver a imagem que eu vou passar aqui. Ok, obrigado, viu? Todo mundo está conseguindo ver essa imagem que está na televisão? Nas 3 televisões? Ok. O nome desse projeto chama-se Literatura e Paisagismo, Revitalizando a Quebrada. Ele nasce das minhas caminhadas, lá em Suzano, no Jardim Revista, onde eu moro. E eu sempre fui aquela pessoa que, assim como muitos da periferia, eu sempre meti o pau na prefeitura, que sempre cuidava do centro, né, que sempre fazia assim as suas atividades, né, o seu condomínio sempre no centro, né, a sua limpeza, a sua pintura de guia, né, o desentupimento de bueiro, mas e a periferia, né? Só que chegou um momento que eu parei de reclamar. Eu falei assim, opa, mas eu só vou reclamar, não vou começar a fazer. E nas minhas andanças pela periferia, eu sempre estava pensando num projeto em que eu pudesse dar uma cara nova para a periferia e, ao mesmo tempo, divulgar o meu trabalho, ao mesmo tempo, incentivar a leitura. E aí esse projeto ele vem como uma ideia de ler o Brasil, né? Ele vem como uma ideia de ler aquele menino que, em 9 de agosto de 1983, nasceu de uma mãe que não sabe como ficou grávida, né? Esse é um projeto que vem também para a gente ler a periferia, uma periferia cinza, cheia de muros abandonados, cheia de lixo, cheia de entulho, cheia de coisas que não dão valor à periferia. E aí surge, então, esse projeto que eu comecei inicialmente na minha casa. Então, essa imagem que vocês estão vendo aí é a imagem da minha casa, né, esse portão bege aí. E eu falei assim, bom, se eu quero mudar o mundo, eu preciso começar pela minha aldeia. Então, esse daí tinha uma poesia grafitada ali já nesse portão. E aí, isso é o antes do projeto. E agora eu vou mostrar para vocês como é que fica depois a ideia do projeto. Para onde que eu aponto aqui, hein? Estou apontando. Não, não está indo. Só avisar onde está o sinal aqui que eu vou apontando aqui para ver se... É na setinha que eu estou apontando. Pronto. Eu não sei se fui eu, mas... Esse é o depois do projeto Literatura e Paisagismo, Revitalizando a Quebrada. Então, a ideia é dar cor, colocar poesia, colocar trecho dos meus livros e também plantar sempre uma árvore. Porque eu tenho uma horta no fundo do meu quintal e dentro dessa horta eu tenho uma composteira que vira e mexe, está saindo algumas sementes dali, né, brotando, né, algumas árvores. E dali surgiram também as primeiras árvores do projeto. Inclusive essa daí que foi plantada é uma manacá da serra, está enorme já, né? O projeto ele começa em julho de 2017 e, portanto, esse é a primeira intervenção do projeto. Aí eu vou passar algumas outras imagens. Acho que não está funcionando aqui. Eu vou pedir então para o técnico ir passando. Esse é um vizinho, é na mesma rua de casa, tá? Esse é um muro antes do projeto. Agora, por favor, passa a próxima imagem. E o depois. Eu não sou grafiteiro, então eu procuro contratar algum grafiteiro, algum artista parceiro do projeto. E uma coisa que eu faço questão é sempre de pagar, né, esses grafiteiros convidados, porque eu gosto que valorizem o meu trabalho, então eu gosto de valorizar o trabalho dos outros também. Tem a árvore plantada e tem uma poesia que chama-se Infância. Quando eu era criança, vivia correndo atrás das pipas. Hoje que sou grande, as pipas caem em meu quintal. E eu sempre procuro fazer alguma intervenção junto com algum morador ali, ou da rua, ou da casa que está cedendo o muro também, né? Então, a gente sempre chama ali um menino, uma menina, você quer pegar no spray, quer ver como é que é a arte, quem sabe você não segue isso daqui também, né? E esse menino aí que está empinando pipa, não o pai que está segurando, mas o menino, foi desenhado pelo meu próprio morador de 14 anos, que é o Daniel, que inclusive o nome dele está do lado, e esse é o grafite do Todd Wan. Tanto o primeiro quanto o segundo grafite é do Todd Wan, um grafiteiro de Guaianazes. Próxima imagem, por favor. Esse é o antes. Pode passar a próxima imagem. E o depois. O microconto Avareza e do lado uma poesia minha muito famosa também, que já saiu em muitos livros didáticos aqui de São Paulo. Esse grafite é do Raça, lá de Suzano. Próxima imagem. Essa é uma esquina do meu bairro também, do Jardim Revista, em Suzano. Próxima imagem, por favor. E o depois. Pode passar a próxima imagem.
Esse é um ponto de ônibus da cidade de Suzano que, graças a Deus, foi trocado. Pode passar a próxima imagem. Esse sou eu em cima do ponto de ônibus, limpando, né? Afinal de contas, o subtítulo do projeto é Revitalizando a Quebrada, então não basta só a gente jogar uma tinta, né? Então o ponto de ônibus estava sujo pra caramba, eu fui lá, passei uma lavadora, né? Pode passar a próxima imagem. Mais uma. E aí é como ficou. Você vê que a gente também corta o mato, a gente tira o lixo. Próxima imagem. E eu digo que graças a Deus substituiu, porque olha como é que era esse ponto de ônibus em 2017, gente. Uma vergonha, né? Um ponto de ônibus assim, né? Próxima imagem. E agora como ficou à frente. Esse é um microconto de um livro meu, que saiu pela Global Editora, 85 letras e um disparo. Próxima imagem. Pode passar a próxima. Próxima imagem. Essa é uma esquina de um bairro enorme de Suzano, apelidado de Capão Redondo de Suzano, que é o Miguel Badra Alto. E olha como ficou depois. Próxima imagem. Eu vou parar nessa imagem aqui agora, nessa última revitalização, para dizer que o projeto agora ele vai ter um outro nível, ele vai subir de nível. Porque o dinheiro para realizar esse projeto ele sai da venda dos meus livros. Então, todo o dinheiro que a editora, todavia, me paga como direitos autorais, a livraria Literarrua, que tem meus livros, também me pagam como direitos autorais. E os livros que eu vendo nas escolas onde eu dou palestra, eu tiro 50% para pagar minhas contas e 50% para investir no projeto. Todo o cachê que eu recebo de alguma atividade que eu estou participando é 50% para pagar minhas contas e 50% para investir no projeto, para comprar tintas, para pagar o grafiteiro, para pagar a alimentação da gente no dia, a pessoa que vai ajudar a gente a pintar um muro, né? E agora o projeto ele vai subir de nível, ele vai ser mais ou menos assim. Aí tem um muro que ele não estava 100% acabado, né? A gente terminou de rebocar, ou seja, eu contratei um pedreiro, depois a gente jogou o material em cima, jogou a tinta, e o projeto ficou assim. Pode passar a próxima imagem, por favor? Então a gente deu acabamento, a gente colocou telha em cima, né? Porque eu tenho também o propósito de agradecimento, né? A gente fala muito de gratidão, só que tem gente que a gratidão é só da boca para fora, né? É gratidão daqui, gratidão dali, mas às vezes a pessoa não dá nem bom dia para um morador de rua, para alguém que passa pedindo comida na frente da sua casa. E a gratidão comigo, ela funciona através de gestos. Isso que vocês viram aí desse muro agora, como era e como ficou, é exatamente o que a gente está fazendo a partir de agora. Nós estamos pegando aqueles muros mesmo assim, que o morador não tem condições nenhuma de acabar, de melhorar, que não é um muro rebocado, que está faltando tijolo, que tem buraco. A gente vai lá e faz acabamento no muro. E só depois a gente faz a intervenção artística, né? Então é uma maneira de agradecer por quem eu me tornei, né? Por quem é aquele menino que nasceu em 9 de agosto de 1983, quase que nasceu na rua, com uma mãe de 16 anos, chegou e quem esse menino virou. Então, uma forma de gratidão é de devolver isso também, de uma certa forma, para a população, porque a gente nunca é só nós, né? A gente sempre é o outro também, né? A gente sempre está vivendo ali. Quando a Ana fala que é muito bacana quando a gente vê aqueles que chegaram a algum lugar e não saíram do seu lugar de moradia, é justamente isso. Como o Racionais já disse por muito tempo, né, e de rock, né? Não mude da periferia, mude a periferia. Então, eu venho através desse projeto para mudar a periferia e fazer com que outras pessoas, assim como eu, leiam o Brasil, como eu tenho lido todos os dias da minha vida. Para encerrar minha fala, eu queria pedir para o técnico agora colocar um videozinho de 2 minutos que resume o que é esse projeto, tá bom? E muito obrigado até aqui. Pode colocar o vídeo, por favor. Você já ajudou algum projeto este ano? Conhece o Literatura e Paisagismo Revitalizando a Quebrada, projeto que já transformou mais de 60 muros abandonados em espaços de convivência e admiração?
vem o dinheiro para a realização deste projeto? Ele surge das vendas dos meus livros. Para cada lugar revitalizado, preciso vender 40 exemplares. E por que este projeto? Porque eu sei do meu compromisso como intelectual morador da periferia e porque, assim como as minhas filhas, quero que outras crianças cresçam em um bairro bonito, arborizado e que dá orgulho de dizer: eu moro aqui. Contribua com um projeto que dá cor, vida e poesia para a periferia. Você tem todo o direito de ignorar projetos como este, mas também tem o dever de entender que o seu legado vai influenciar seus sobrinhos, filhos e netos. Que não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. O momento de contribuir e aumentar o seu legado é agora. Teste? Foi. Que legal, gente. Muito obrigada, Sacolinha. Enfim, nós não tivemos perguntas, mas, para finalizar, eu gostaria de trazer uma reflexão que me veio à mente com esse projeto do Sacolinha, né, que publica, que escreve livros, mas também coloca a literatura num espaço para além dos livros, né, e isso é muito importante, até por conta do acesso que as pessoas têm aos livros no nosso país, né? Eu medi um grupo de leitura da Casa Sueli Carneiro, chamando Lendo Sueli Carneiro, em que a gente estuda a tese da Sueli Carneiro, Dispositivo de Racialidade. Eu acho que um dos dias mais interessantes do encontro foi um dia que uma das participantes abriu a câmera e estava no ônibus voltando do trabalho e acompanhando. Então, não necessariamente a gente acessa um livro a partir da leitura, mas ela estava ouvindo, né? E isso é democrático, porque não é todo mundo que tem o mesmo tempo, a mesma disponibilidade, né, e o mesmo acesso a esse tipo de material. Então, eu acho que, além de trazer, enfim, trabalhar, né, de uma forma, de uma diferente linguagem, né, com os livros, eu acho que pensar formas de facilitar a leitura também é um grande desafio para a gente que quer formar mais leitores, né? E, assim, pessoas capazes de lidar com os dilemas e com as questões do nosso país, do Brasil, né? Então, acho que a gente acaba essa mesa aqui bastante feliz, né, com bastante coisa para trocar. A Sacolinha tem que marcar de ir no Bloco do Beco, também tem que marcar de ir na Casa Sueli Carneiro. Todo mundo tem que comprar o livro da avó Geralda, né, que foi publicado pela editora Relicário, e está à venda aqui na Feira do Livro, tá bom? Então é isso, muito obrigada, né? Recebam nossos abraços e tenham um bom resto de quarta-feira. Obrigada, avó Geralda, Ana, Sacolinha, todas as acompanhantes da avó Geralda, Feira do Livro. Obrigada. Obrigado, pessoal, também da interpretação. Muito obrigada.